Oi, pessoal, tudo bem? Ótima tarde a todos. Oi, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu aqui, Joyce Hassel, minha gente. A sua Joyce de sempre e também deputada federal, agora com tripla vitória, né? Vitória minha, vitória de Dória, vitória de Bolsonaro. E o governo Bolsonaro, enfim, começa, né, minha gente? Hoje já teve aí, eu vou falar pra você o que tá acontecendo, o que tá acontecendo no Rio de Janeiro, o que tá acontecendo nos bastidores, o que deve acontecer daqui pra frente, o que a imprensa tá buscando, né? O que a imprensa tá buscando nesse processo. E já fazer a prestação de contas para você do que eu tô fazendo, né? Porque eu me comprometi com vocês que faria a prestação de contas de cada passo que eu tomasse. Então já vou dar para você aí qual é a prestação de contas do que eu tô fazendo. Já então eu comento com você essa primeira reunião com o time do Bolsonaro, que teve hoje de manhã, um pouco mais cedo no Rio de Janeiro, tá? Talvez hoje eu faça um bate-volta para lá, não sei se vai dar, porque a agenda tá assim enorme, toda cheia. Mas a equipe está trabalhando e está trabalhando seriamente já aí os nomes dos principais ministros já definidos, outros ainda não, mas dos principais ministros, e a gente tem um baita trabalho pela frente. Aí você já sabe, né, vale sempre aquela máxima, vai curtindo, vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando, porque é importantíssimo aí você espalhar esse vídeo para o maior número de pessoas, né? Eu fiz para vocês no domingo algumas lives, né, mostrando qual era a situação. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês do estado de São Paulo que confiaram em mim, confiaram no meu pedido de voto para o João Dória, né? Confiaram naquilo que eu disse para vocês, que ele ia meter a colher no PSDB, né? E ele chegou já, logo depois de eleito, dizendo, a partir de 1º de janeiro o PSDB tem lado, vai ser o meu PSDB, não vai ser um PSDB em cima do muro. Eu disse para vocês que eu não ia ficar me aliando a um tucano de raiz, porque o PSDB, pra mim, ECA, vocês sabem, esse PSDB que fez um papel ridículo aí nos últimos tempos, um papel, não soube sequer ser oposição, né? Não sabe ser oposição, não sabe, não vai aprender, né? Porque aquela tropa toda antiga do PSDB gosta mesmo né, da molezinha, né? Gosta mesmo do café com leite, da água com açúcar, né? E o João Dória havia me garantido que tomaria uma posição e já anunciou isso ao meu lado, né, durante o discurso já assim que foi eleito, né? E disse, vou tomar de fato o PSDB pelas mãos a partir de janeiro, a partir de 1º de janeiro, assim que eu tomar posse. Quem tem voto é quem manda, quem tem voto manda na lojinha, então é natural que isso aconteça e haverá um alinhamento natural entre o governo de São Paulo e o governo federal, né, entre Bolsonaro e João Dória, alinhamento que eu costurei, você a ponte aí entre os dois governos. Então, primeiro eu quero agradecer de fato todos vocês que confiaram em mim, né, e o João sabe, né, que eu não sou moleza não, né? Então, claro que a palavra empenhada vai ser cumprida, porque vocês sabem que eu cobro mesmo, né? Saiu da linha, eu vou pra cima, né? Então, a gente vai ter aí um momento muito próspero a partir do ano que vem para São Paulo e para o Brasil, tá? Primeiro ponto. Prestação de contas. O que eu tô fazendo? Gente, eu tô tendo reunião com os mais diversos grupos, né? Me reunindo muito com pessoas ligadas a fundos, representantes de fundos, do mercado, gente que quer investir no Brasil. Já estava fazendo isso antes mesmo da minha eleição, né, mas com mais intensidade agora, após a eleição. Então, a cada 2, 3 dias eu estou me reunindo com um grupo relativamente grande de fundos. Então, são ali 10, 15, até 40 pessoas. Alguns desses eventos são fechados, obviamente, mas o mundo está querendo investir no Brasil, né? O mundo está de olho aqui no país, e isso é importantíssimo. Essas pessoas têm me procurado para que eu seja, né, essa ponte também, né, com aqueles que querem investir no país, que já estão prontos com investimentos no país, né, e que só estão esperando se concretizar aí o novo governo. Ontem à noite eu me reuni com um grupo de 18 empresários, né, um pedaço grande do PIB do país, os maiores empresários do país, né. Ontem eu me reuni com os maiores empresários do país que querem mudança, que querem realmente virar a chave desse país, que estão muito interessados nas reformas, né, a reforma da Previdência, a reforma tributária, queriam detalhes do que está acontecendo, como é que vai ser, como é que não vai ser, né? Então, eu conversei um pouquinho com eles, né, e abri um caminho, inclusive, para a possibilidade, né, do próximo encontro dos BRICS acontecer aqui no Brasil, né? Esse aí um furo aí para vocês, né? Uma possibilidade que eu já estou costurando. Então, são boas novas para o país, né? São boas novas para o Brasil. A gente entra realmente em um novo momento, né? Então, tenho trabalhado dia e noite por vocês, dia e noite pelo estado de São Paulo que me elegeu, dia e noite pelo país, tá, minha gente? Muita gente tem me perguntado, ai, Joyce, mas e aí, você vai andar para algum ministério, isso e aquilo? Gente, eu fui eleita para ser parlamentar.
Eu não fui a mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados para largar a Câmara dos Deputados e correr para um ministério. Eu fui eleita para ser parlamentar. Eu não fui eleita com 30 mil votos. Eu fui eleita com mais de 1 milhão de votos. Eu não posso simplesmente dizer, olha, deixa para lá aí o meu eleitor que eu estou mudando de casa. É claro que eu estou à disposição do nosso capitão para o que ele quiser. Mas a minha responsabilidade é 1 milhão de vezes maior com esses votos que eu tive. Então, o meu plano é fazer um excelente mandato dentro da Câmara dos Deputados, liderando aí a nossa bancada, ou se o pessoal está me perguntando, líder de bancada ou líder de governo? Gente, isso aí é com a cúpula, né? É com a cúpula e com os parlamentares que eu quero fazer um belo trabalho representando vocês, tá? Bolsonaro teve uma primeira reunião para discutir a equipe. Primeira reunião não, né? Tá discutindo a equipe de ministros faz muito tempo, mas a primeira reunião depois de eleito, né? As reuniões para discutir a equipe de governo, ministros, como é que vai ser, como é que não vai ser, parcerias, estão acontecendo há muito tempo, né? Mas hoje foi uma primeira reunião oficial, né? Com o Bolsonaro já eleito presidente. A gente vai ter, eu já tinha dito para vocês que havia já um desenho para que houvesse corte de ministérios, isso lá atrás, né, bem lá atrás a gente conversou sobre isso. Eu, por mim, teria 8 ministérios, né, mas aí o Bolsonaro, né, o nosse presidente falou, Joyce, 8 é muito pouco, né, deve ter 15 ministérios mais ou menos, tá? Um a mais, um a menos, mas mais ou menos 15 ministérios. Metade desses já tem nome, né, para ocupar essas cadeiras, e a discussão está sendo muito cuidadosa, né? O Jair é muito cuidadoso nisso, porque tem que ser, obviamente, pessoas que tenham capacidade técnica, pessoas que se integrem com as nossas ideias de governo, pessoas que tenham um bom trânsito também, né, junto ao Congresso Nacional. E pessoas que tenham ficha limpa, obviamente, né? Chamou muito a atenção o convite que ele fez para o Sérgio Moro para que assuma o Ministério da Justiça, né? Eu, particularmente, adoraria, né? O Moro, vocês sabem, né? É o nosso herói. Eu, inclusive, né, fiz a biografia do Sérgio Moro, mas é pouco provável que ele aceite, né? Eu adoraria, né? Mas acho pouco provável que ele aceite, ainda que eu vou fazer a maior força para isso, né? Vou fazer a maior força para isso, porque seria um excepcional ministro da Justiça, né? Realmente alguém, assim, de conduta absolutamente ilibada, absolutamente ilibada. Agora, eu sou suspeita, né? Porque eu sou tiete do Sérgio Moro, né? Realmente tenho uma grande admiração pelo trabalho dele. Eu conheço a história dele desde menino, né? Conheci mais ainda fazendo a biografia dele, tá, minha gente? Outra coisa que tá aí, né, no olho do furacão é a questão da reforma da Previdência, né? Muita gente tá me perguntando dentro do mercado, os empresários, o pessoal do comércio, o pessoal da indústria, a imprensa, né? Dei entrevistas aí para todos os jornais, Folha de São Paulo, falei com o Globo, falei com a turma do UOL, falei com a turma do Estadão, e eles me perguntam sempre, reforma da Previdência e presidência da Câmara e privatizações. São as 3 coisas que estão o tempo todo aí em torno das entrevistas que as pessoas têm feito comigo. Hoje, até um pouco mais cedo, falei com o Fernando Rodrigues, do Poder 360, sobre algumas questões aí envolvendo a presidência da Câmara. Amanhã eu vou estar em Brasília, numa conversa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com alguns outros parlamentares. Então, qual é a avaliação? Há uma unidade hoje, dentro do PSL, né, um pensamento único em relação à presidência da Câmara? Não há. Se eu falar para você que a Alva tá mentindo, não há. É possível construir essa unidade? Sim, é possível construir essa unidade, mas ela hoje não existe. Um pedaço do partido acha que o partido tem que ter candidato próprio. Um pedaço do partido acha que tem que ter um candidato, que seja próprio ou não, mas que seja um rosto novo. E uma parte, né, acha que deve se manter o Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados pela questão da governabilidade, né? E a Folha de São Paulo, inclusive, me perguntou, o que você acha, né? E eu, franca que sou, você sabe que eu não minto e não vou fazer isso, né? Dei a minha opinião. Eu acho que o Rodrigo Maia não atrapalha em nada a governabilidade. Eu acho que ele não atrapalha a governabilidade, pelo contrário, pode até, né, dar um caminho mais suave para a governabilidade, mas acho que o povo brasileiro, com a resposta que deu nas urnas, disse o seguinte: queremos um rosto novo. Queremos uma pessoa nova, queremos uma nova cara para a presidência da Câmara dos Deputados. Acho que, do ponto de vista de imagem, do ponto de vista do que a gente vai passar para o eleitor, para a população, manter o mesmo rosto do mesmo presidente, né, aliado ao Michel Temer, acho que
pode passar uma ideia que não é a ideia que nós queremos passar para a população, porque a gente realmente quer fazer algo totalmente diferente. Mas repito, não acho que ele atrapalha a governabilidade, acho até que ajuda, mas acho que aí a gente tem que fazer, né, o nosso bom e velho exercício de conversar com a população, pelo menos é o que eu tenho feito desde o início, né, da minha campanha, né, o que o povo também quer, porque, né, a Vossa Excelência, o povo brasileiro, né, Vossa Excelência, o povo brasileiro tem que dar pitaco nessa história, né. Me perguntam também, Joyce, você disputaria a presidência da Câmara dos Deputados? Gente, ninguém é presidente de si mesmo, não dá pra fazer nada sem combinar com os russos, né? Há alguns critérios que tem que ser seguidos para isso, entre eles idade mínima, né? O pessoal falou aqui do Kim e tal, gente, esquece, o Kim não tem nem idade para isso, ele fez uma brincadeira, né, que deu notícia de jornal. Mas dentro do partido há o Luciano Bivar, que é o presidente do partido, né, do PSL, retomou a presidência do partido e que é um nome que já é comentado, né, nos bastidores, tanto do partido quanto fora do partido. Repito, o que é preciso fazer? É preciso reunir a bancada toda, conversar com a bancada e alinhar isso, né? Então, nós precisamos ter um alinhamento para não ficar, né, grupos como biruta de aeroporto. Vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Então, um alinhamento, um direcionamento da bancada para que a gente tenha um discurso único em relação a isso, né? A minha avaliação é que acho que do ponto de vista de imagem, né, se a gente realmente fechar uma questão em torno de o presidente que já está lá, vai ter que ser muito conversado com a população, né? Então, cada macaco no seu galho, vamos deixar a coisa andar, né? Primeiro tem que fechar ministério, tem que ver a equipe de transição, né? Tem que ver tudo isso porque é muito importante, tá? Previdência, gente, tem que passar a reforma da Previdência, não tem jeito. Qual é a reforma que a gente quer? Tem a reforma que a gente quer e a reforma que a gente precisa, e elas não são as mesmas reformas, tá? Eu já digo isso pra vocês. Há uma conversa, né, uma tentativa de conversa aí com o governo do Michel Temer para que de repente se aprove um pedaço da reforma do Temer ainda nessa gestão, um pedaço, não tudo, tá, gente? Porque tem coisa ali que tá muito longe do que a gente quer, né? E depois se faça, né, num segundo momento, um novo ajuste, né, com o desenho aí feito pelo Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes gosta muito do modelo chileno, né, o modelo que foi adotado no Chile. É um bom modelo, né? Mas aí teria que ser duas reformas caminhando em paralelo, né, minha gente? O que a gente tem que entender, e de novo, eu não minto pra vocês, é que a reforma da Previdência tem que sair, e tem que sair logo, né? Ou sai um pedaço agora e o resto depois, ou tem que sair logo nos primeiros 100, no máximo 200 dias de governo, porque depois a coisa pode ficar mais complicada, e eu tenho muito temor que entrem os interesses eleitorais no meio desse processo. A gente tem que fazer a reforma nesse momento, o mais rápido possível, as reformas todas, né, sem colocar a conta de interesses político-eleitorais. Não adianta empurrar esse negócio para segundo ano de governo, por exemplo, em que muitos parlamentares vão querer pensar na sua própria eleição, né? Então isso não é legal, né? Tem que pensar no Brasil, ponto, acabou, né? E em relação às privatizações, eu tenho dito para você, por mim, a gente já inicia um pacote de privatizações no começo, né? Previdência, privatizações tem que caminhar logo no começo, até para dar um recado bom, né, para o mercado, para o povo, e junto com isso, aquelas pautas que nós tanto defendemos, que são as pautas envolvendo a segurança pública, a flexibilização do porte e posse de armas, né? Que é algo que de repente o presidente pode fazer até por decreto e depois manda lá pro Congresso, né? Isso faz parte daquilo que prometemos, né? Então, é uma pauta que é doce, né, para os nossos eleitores e creio que, pelo menos vou lutar para isso, para que as pautas caminhem em conjunto, né? A pauta econômica e essas pautas como a redução da maioridade penal, como o corte de privilégios, né, para os poderes todos, e como a questão da posse e porte de armas, tá, minha gente? E aí, pra fechar, eu vou acelerar aqui, gente, porque eu tenho uma reunião, tem gente me esperando lá embaixo pra reunião. Eu saí de uma reunião, entrei em outra, né, e vim aqui fazer a live pra vocês. Pra fechar é o seguinte, gente, veículos de comunicação. O Jornal Nacional ontem pegou e deu uma aliviada, né, no tom pro Bolsonaro. O Bolsonaro ganhou a eleição, o Jornal Nacional, que foi petista esse tempo todo, né, fez uma campanha pro Haddad, assim, incrível, né, e descendo o sarrafo no Bolsonaro, deu uma aliviada, fez uma biografia, mostrou a história dele, piriri, porará, porará. O cheiro do poder, desculpe, gente, minha garganta tá... Foi muita campanha nesse tempo. O cheiro do poder muda muita coisa, né, gente?
O cheiro do poder muda muita coisa. É claro que a turma da Globo vai ficar um pouco mais mansinha, né, daqui pra frente, porque a Globo recebe, né, hoje, né, a maioria do bolo publicitário que vem do governo. Eu particularmente, acho que essa farra tem que acabar. Entendeu? Não tem que ficar jogando um monte de dinheiro público pra dentro de veículo de comunicação, pra cima e pra baixo. Mas a Globo deu aquela aliviada básica e eu até disse pra vocês que isso ia acontecer pós-eleição e tá aí, tá acontecendo. Então, né, a Folha de São Paulo continua se debatendo, sabe? Borboleta que bate na vidraça, sabe? Aquela mariposa que bate na vidraça. A Folha tá assim, ela tá igual mariposa batendo na vidraça. Bate, 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 bate. Não sabe o que fazer, tá desesperada. E aí, hoje a Folha se disse ameaçada pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro falou que a Folha vai acabar e que não sei o quê. Gente, é o seguinte, qualquer veículo de comunicação que dependa única e exclusivamente, né, de órgãos federais para sobreviver, ou estaduais ou municipais de dinheiro público, por si só, desculpa, não, né, deixar de existir, não deixar de existir, não faz a menor diferença. Ora, sobreviva com os méritos próprios, ninguém vai chegar batendo o pé na porta, né, vestido, né, de militar, dizer, olha aqui, o negócio que vão fechar. Isso não vai acontecer nunca. Bolsonaro é um democrata. Nós somos democratas, né? Agora, sobreviva por méritos próprios. Sobreviva por méritos próprios. Ah, não, mas daí tem uma verba aqui do governo. Tem verba do governo? Tá bom. Então a gente vai distribuir de acordo com aquilo que interessa, obviamente, ao povo brasileiro. Não é nem ao governo, é ao povo brasileiro. Atendendo aos critérios todos, né? Qual é o critério? Ah, não, o critério é dar divulgação aos atos do governo, o critério é informar o que o governo está fazendo, ah, não, o critério é promover uma comunicação mais eficiente entre governo e povo, ah, ok. E o critério é a audiência e a linha editorial do veículo. Não dá para, obviamente, pegar dinheiro público, por exemplo, colocar no veículo que tem uma linha editorial que ataca valores, ataca a família. Não estou dizendo que é o caso da Folha, estou dando um exemplo, né? E tem a questão da meritocracia e tem a questão da audiência, o quanto vende, o quanto tem impacto, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então não adianta espernear, não adianta, meu Deus do céu, o Bolsonaro não ameaçou nada, não ameaçou coisa nenhuma, né? Agora como presidente do Brasil, se antes qualquer coisa que ele falava já virava uma confusão, imagine agora, né, como presidente do Brasil. Então, relax, Folha, fica tranquila aí, fica tranquila, faz seu trabalho, né? Folha, Globo, isso vale para todos os veículos de comunicação, façam o trabalho, sobrevivam por méritos próprios, né? E quando houver verba de governo para a publicidade, porque nos governos passados foi uma farra, tá, gente? Uma farra que é uma beleza. Se der uma CPI disso aí, eu vou dizer pra vocês, vão ficar com os cabelos em pé, né? Mas quando houver verba de publicidade, e eu defendo que ela seja muito menor, mas muito menor do que foi até agora, ela será distribuída de acordo com critérios de meritocracia. É simples assim. Não precisa desenhar a roda, inventar a roda, nada. É simples assim. Tá bom, minha gente? Olha, tô entrando na próxima reunião, a gente se fala mais tarde. Obrigada pela companhia de todos. Hoje, na sequência, tenho uma reunião com a equipe, algumas equipes dos ministérios de hoje, né, que estão aqui em São Paulo, né, 2 ministros estarão nessa reunião e mais uma equipe técnica para a gente falar um pouquinho, né, sobre quais serão os próximos passos, né, desses ministros que ainda estão no governo de Michel Temer, né, e na sequência tenho reuniões também fechadas, dou algumas entrevistas e eu vou fazendo aqui o passo a passo, a prestação de contas para vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos. Fiquem com Deus, amanhã a gente se vê direto de Brasília. Na quinta-feira eu tenho uma missão internacional, né? Um encontro aí com grandes empresários do Brasil, do Peru, dos Estados Unidos. Esse encontro vai ser no Peru. Então, vou fazendo a prestação de contas para vocês, tá bom? Obrigada pelo carinho de todos, fiquem com Deus, vamos que vamos, um bom Brasil a todos nós. Amo vocês!